Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vão se achegando aí. Estão me vendo bem, escutando bem? Depois das meninas, né, que se produziram na última live, impossível não passar um batom, né? Porque a gente tem umas musas aí, umas mães musas. Então é quase impossível, né? A gente não passar um batonzinho, arrumar a sobrancelha. Esperar um pouquinho que a doutora Solange, tá bom? Já já entra, gente. Vamos aguardar a doutora Solange, nossa mega convidada. Tudo bem com vocês, meninas? Depois eu vou querer saber quem aqui que está na live, se por acaso está também no hospital, né? Se entre a gente aqui, alguém está na UTI neonatal no momento, é importante a gente saber, tá bom? Esperar a doutora Solange, vou já fazendo aqui a... Deixa eu ver aqui se a doutora Solange recebeu o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um ok aí para mim, gente. Deixa eu ver aqui. Estamos aguardando a doutora Solange aceitar o nosso convite. Bom, enquanto a doutora Solange não entra, queria fazer aqui as honras, né, da casa, dizer para vocês que o Grupo Mãe de Pequenos nasceu na época que a gente estava lá, né, internado, ano passado, algumas mães, né, em meados de abril, agosto, né, teve mães que ficaram mais, e aí a gente pensou em fazer um grupo apenas para avisar quando a porta abria e quando a porta fechava. Só que ele foi ganhando uma proporção muito grande. Quando a gente viu, eram muitas mães pedindo para entrar. A Aline mesmo que está aqui, a Aline, mãe do Javier, me convidou para um grupo e ela está de prova. Eu falei, Aline, não me inclui em grupo, que eu detesto grupo, sabe? A gente criou, vou criar um aqui só. Doutora Solange não pode entrar. O que será que houve? Será que é porque ela está pelo iPad? Deixa eu ver aqui. Tenta pelo celular. Ela não está conseguindo. Eu acho que é porque ela está no iPad. Vou reenviar aqui. Então, e aí, né, Aline? E aí eu falei, não me inclui em grupo, pelo amor de Deus. E aí eu sei que eu criei esse grupo, foi criando uma proporção, a gente fez uma página no Instagram e enfim, e aí nasceu esse grupo. Então a gente não tem patrocínio, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente não tem, assim, ninguém ajudando, né? Assim, a gente tem, sim, agradecimentos a fazer e eu não posso deixar de agradecer ao Hospital São Luís, que está apoiando a gente, principalmente a Thalita, né? A Regina do Banco de Leite e a Martina, elas colocaram o nosso programa lá no banco, né? Das lives. E também lá na entrada da UTI. Então, se tiver alguém aqui entre nós que está, nesse momento, infelizmente, na UTI, levantem a mão para a gente saber que isso é importante para a gente, tá bom? Para a gente é bom saber que a mensagem está chegando, né?
A doutora Solange ainda não entrou. Vamos aqui então dando os recados. O que mais que eu tinha anotado aqui? Os agradecimentos. A nossa próxima live, a doutora Solange não pode entrar. O que será que está acontecendo, gente? O que será que está acontecendo aqui? Vamos resolver em alguns minutos. Deixa eu colocar a musiquinha aqui, gente. Vou colocar a Dua Lipa aqui pra gente escutar. Pera aí que nós vamos resolver, tá bom? Aí ela vai tentar pelo celular. Vamos aguardar, tá bom? Um pouquinho de paciência. Vamos aguardar. Deixa eu apresentar aqui para vocês a doutora Solange, para quem não conhece, tá? É uma honra para mim, eu vou falar isso para ela de novo, mas é uma honra estar fazendo essa live com ela. Eu nunca na minha vida pensei em fazer uma live com uma cardiologista, né? E com alguém tão renomado quanto a doutora... Renomada quanto a doutora... Acho que ela tá entrando, gente. Eu não consegui entrar pelo iPad, por isso. Eu estava tentando pelo iPad. Tem que ser pelo celular mesmo. Eu estava na dúvida, eu falei, acho que ela não vai conseguir entrar, mas é bom a gente testar, né? Para saber que não dá mesmo. Não dá. Até ele deixa, mas a hora que vai, ele não vai. Então, pelo celular vai, então vamos pelo celular. Gratidão. Doutora Solange, eu estava aqui fazendo a apresentação, né, do grupo, eu contei para as meninas, que foi um grupo que surgiu lá na época, deixa eu tirar aqui a Dua Lipa, que a Dua Lipa foi bem-vinda, mas tchau, agora a musiquinha não é bem-vinda. Assim, é um grupo que nasceu no hospital, né, em abril do ano passado, até um período que a gente ficou lá, né, foi uma internação bem longa, e aí era um grupo só para avisar que a porta fechou e que a porta abriu, né, por causa dos procedimentos, né, era só para a gente se comunicar, tipo assim, não vai lá porque agora tá fechado, vai demorar. E aí o grupo foi crescendo, ganhou uma proporção grande e acabou virando esse grupo Mães de Pequenos, que a gente não tem outro objetivo que não seja ajudar outras mães com informações, trazer um pouco de acalento, né, de informação, que eu acho que é o que a gente mais tem de rico, né, de riqueza hoje, né, informação nas mãos. E aí eu ia comentar, né, contigo, além de mim, tem a Flávia, que ajuda, né, com tudo, com muita coisa, tem a do João, tem a Lili, que eu acho que não é tua paciente, e tem a Stephanie, que também não sei se ela é tua paciente, da Isadora. Então somos em 4. E aí eu ia fazer a tua apresentação, então vou fazer agora. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra, eu tô assim até um pouco nervosa, eu costumo fazer algumas lives, mas essa eu tô muito nervosa. Imagina, que isso? Porque eu nunca pensei na minha vida em fazer uma live com uma cardiologista, né? Então, assim, enfim, é um assunto novo para mim também. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, me perdoe, tá bom? E dizer assim, então, que eu fico muito agradecida, eu e as meninas, de poder, né, recebê-la aqui hoje no nosso grupo. Super obrigada. Eu sei que a agenda é difícil, de compromissos, né? Então, a gente agradece do fundo do coração. Então, eu apresentando a doutora Solange, ela é cardiopediátrica, né, lá do HCOR. Também tem um trabalho bem bacana e bonito no Hospital São Luís, né, eu não sei se em todas as unidades, mas no Itaim, né, onde foi que a gente se conheceu, no Itaim. E é uma pessoa que entrou na minha vida também de repente, né, a minha bebê ficou bastante tempo, nasceu prematura, só relembrando o caso aqui rapidamente, ela nasceu de 27 semanas, 800 gramas, nós ficamos 104 dias lá no hospital, e a doutora Solange, só uma temporada curta, né, nada demais, e que foi uma eternidade, né, mas enfim. E a doutora Solange passou pela nossa vida, passando muita informação, conhecimento, e só posso agradecer, não tenho nem o que falar. Graças a Deus, a doutora Solange, a gente esteve alta, então não estou te vendo com tanta frequência. Isso é bom. Então é isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutora, e eu queria começar, então, a nossa live, você se apresentando. Vou tentar ler aqui, na medida do possível, os comentários.
Tô vendo que tem a doutora Mari aqui, a pediatra da Sabrina, muito honrada também com a presença dela, as meninas lá do grupo, Meire, gente, tem muita gente aqui. Vai ser difícil ler tudo, tá? A Aline, do Javier, que é tua paciente, que é o bebê Isso, o Ravi que paciente. operou há pouco tempo. Ó, que legal. Então, a palavra está com você, doutora Solange. Bom, primeiro, queria agradecer, tá? É um prazer estar conversando com vocês. Eu acho que se teve uma coisa boa dessa pandemia foi a gente poder se comunicar de uma outra forma, né? Eu acho que nós aprendemos e estamos aprendendo a se comunicar com todas as ferramentas, com tudo. Então é um prazer poder esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas, tá? Isso para mim é um grande prazer. Fique à vontade, isso aqui é um papo, tá? É um bate-papo, tá? Isso, É um isso aí. bate-papo para a gente tentar, dentro do possível, sabendo responder, eu vou responder. Se não souber, a gente procura. Tá bom? É isso aí. Mas assim, nada muito, assim, pelo que eu li aqui, né, a prévia, né, nada É. muito, acho que fora da nossa realidade. Talvez Não. tenha pessoas que não nunca escutaram algum termo, e aí sim, talvez fiquem mais Não, perdidos, mas aí né? quem tiver, a gente vai conversando, vai falando tudo. Ó, Sim. só para a gente começar, eu queria. É que não dá, infelizmente, não dá para a gente mostrar, né? Mas assim, só para dizer que muita gente nunca ouviu falar que criança tem problema no coração e só ouve falar quando vai para o hospital, quando chega no hospital. Então, só para dizer que a cardiopatia congênita é a doença congênita, os problemas do coração são os problemas mais congênitos mais frequentes nas crianças, né? Então, a, a incidência, ela varia bastante, tá? Ela varia muito, mas nós estamos ao redor de 1 por 1.000 nascimentos, chegando até, dependendo, quatro a cada 1.000 nascimentos. Então, não é tão assim. E isso, com o diagnóstico mais precoce, então tem até um slide que ele mostra que conforme foram passando os anos, foi aumentando a incidência. Não é que aumentou a incidência, a gente começou a fazer mais diagnóstico. Sim. Então, coisas que se achava que não era nada, se faz mais diagnóstico. Desde coisinhas bobas, né? Vira e mexe, a gente tem lá um buraquinho pequeno no coração, que ele hoje, com o eco fetal, a gente consegue fazer o diagnóstico e ver nos primeiros dias, até problemas mais sérios. Que Então não aquele. necessariamente estão ligados à prematuridade. Não, não. Não. Estão ligados à má formação do coração. Tá bom? Ok, ok. Então, assim, para abrir, então, esse esclarecimento é importante, né? Eu mesma, É. doutora, eu nunca imaginei que um bebê, olha aqui, até ignorância da minha parte, mas Não. enfim, eu não imaginava que um bebê pudesse ter pressão alta, que um bebê tivesse algum acometimento. Eu achei que isso era conforme né, se desenvolve o coração, que inclusive é o primeiro órgão, né, que se gera na barriga, né, na Um dos gestação, primeiros, né? um dos primeiros, né, super importantes. Nossa, eu tô até vermelha, que eu tô nervosa, mas vamos lá, Relaxa, vamos. de Coração tá relaxa. bom, vamos lá. É, Doutora, tem uma pergunta aqui que eu queria fala. fazer para você, que eu acho que também abre essa É. live, né? Que são os problemas mais comuns. Aí eu não sei se a gente delimita nos prematuros ou se a gente fala de uma forma geral. Ó, no prematuro, o principal problema que tem, que envolve o coração, é o canalzinho que fica aberto, tá? É a persistência do canal arterial, que muitas crianças acabam tendo que fechar ainda na maternidade, ainda pequenininho, com 500, 600, 700, 800 gramas tendo que fechar. O canal, ele é presente dentro do útero, ele faz parte da forma como o corpo funciona intraútero, como o coração funciona intraútero. Uhum, Tá? uhum. O que acontece? Ele fica aberto. Então, assim, o que a gente vê? O que o médico sempre fala do prematuro? O problema de pulmão e a pressão alta no pulmão, a hipertensão pulmonar. E esse canal acaba ajudando nesta primeira fase. E, em alguns casos, esse canal, ele acaba, depois de um tempo, ele acaba trazendo problemas para a criança. E aí a gente precisa fechar, tá bom? Então é uma comunicaçãozinha que precisa fechar. Então é uma cirurgia simples que se faz no coração, tá? É uma cirurgia bem simples, dá para fazer em prematuro, dá para fazer beira-leito, inclusive, mas já é centro cirúrgico, é uma cirurgia simples, mas que a gente está falando de um prematuro, que é uma criança grave.
Então, isso tudo tem repercussão para a criança. Então, o procedimento em si é simples, mas o que isso vai levar para a criança não é tão simples. Então, às vezes tem que fechar o canal. Muitas crianças melhoram, outras até pioram logo depois, melhoram, e às vezes a criança até não resiste a isso, tá? Nossa. E quais são os principais acometimentos quando esse canal não é fechado e vai para casa? Enfim. Se ele for para casa, ele vai poder. Significa que esse canal não teve uma repercussão. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele não está atrapalhando essa criança. Então, ele não atrapalha o funcionamento do coração e do pulmão. Ele não está atrapalhando a quantidade de sangue que vai para o pulmão, o coração não vai dilatando. Vamos supor que a criança não fecha, tal, e a criança é uma criança que pode, se ele tiver alguma repercussão, né, ou trazendo algum problema, ele pode, na criança, a criança pode não ganhar peso, ela pode ter um pulmão que a gente chama de molhado, então fazer infecção de repetição, ela pode não desenvolver direito, então ela pode ter uma série de coisas que pode acontecer, tá bom? É um grampo, né? Eu li que É é um grampo a isso, cirurgia. isso. Nos prematuros é o que a gente chama de clipagem. Então, por isso que é uma cirurgia simples, é um cortinho pequeno e eles colocam, o cirurgião vai lá e coloca 2 clipes e fecha o canalzinho, tá? Ele fecha o canalzinho, é uma comunicação entre a aorta e a pulmonar. E ele fecha essa comunicação. E aí fica tudo ok. Outra coisa que prematuro às vezes tem, mas aí muitas das coisas que às vezes o prematuro tem é ah, por conta de medicação que ele toma, por conta de outras coisas, ele pode ter a própria hipertensão, ele pode ter hipertrofia ventricular, então ele pode. O que é hipertrofia? É o músculo do coração que fica maior, tá? Então, por conta, às vezes tem crianças, tem prematuros que tomam corticoide por conta do pulmão, tá? E aí, muitas vezes, esse corticoide pode levar à hipertrofia do coração. E aí o Olha. músculo do coração fica maior. Se essa hipertrofia, se esse músculo ficar muito grande, então você imagina um músculo pequenininho aqui. Então o coração está aqui. Isso aqui é a quantidade de sangue que tem. Se a parede cresce muito, ele faz isso aqui. Ele diminui a quantidade de sangue. Então, às vezes, o que acontece? Ele não consegue, o pulmão fica ruim, a pressão fica. Ele faz o que a gente chama de baixo débito, não manda sangue para tudo. E às vezes a gente tem que tratar com umas microdoses, tudo. Porque, lembrando que o prematuro prematuro não é um recém-nascido, tá bom? Prematuro é É, diferente do recém-nascido e o recém-nascido é diferente de uma criança maior. Então ele é. tem uma série de características especiais que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então a gente tem E isso. nesse caso, as medicações que eu lembro que a Sabrina tomou, porque ela teve essa hipertrofia ventricular, foi o propanolol, bastante tempo, Isso, acho que uns 3 meses isso, tomando. isso. E E isso a resposta varia de criança para criança. Às vezes tem criança que a gente não pode dar, por não dá para dar comprimido, porque a barriguinha não tá boa. Então, às vezes a gente usa o Milrinone, o Primacor. Às vezes a gente usa um pouquinho para ajudar. Então, a gente vai vendo caso a caso. E isso alterou de fato a pressão, subia muito, lembra? Descia, Isso, subia. Aí entrou com captopril. Eu até na época falei, gente, mas captopril, minha avó de 80 anos, eu lembro que tomava esse remédio. Como assim para criança? Minha cabeça ficou em parafuso. é. Pressão alta, como assim um bebezico? Mas isso tudo pode ser consequência. Por isso que a gente vai devagarzinho ajustando as medicações. Então você tem que ir vendo devagarzinho. Outra coisa que às vezes acontece, e muitas vezes, é aí na criança que já tá tentando sair do respirador, tal, que eles dão cafeína, muitas Isso. prematuras tomam cafeína, que é para respirar, para poder respirar, e essa cafeína é do café. Então, às vezes ela dá taquicardia. Então, a frequência cardíaca do prematuro às vezes acaba ficando muito alta. E isso também pode trazer algum problema para a criança. E muitas vezes, por exemplo, a criança faz 200, 210, faz frequência muito alta o tempo todo. E não pode tirar cafeína porque não respira se não tirar cafeína. Então a gente acaba também, muitas vezes, tratando a criança, dando um pouquinho do beta-bloqueador, que é o propanolol, que ele diminui a frequência, para a criança poder, para a gente poder segurar. Quer dizer, eu não posso tirar a cafeína,
mas eu posso tentar tratar isso daí. Tá? A Então, Lili está perguntando, prematuros que tiveram alta sem problema cardíaco, tem alguma chance maior de ter problemas cardíacos pós-alta? não, não. Geralmente, e aí a gente tem que dividir. Aqueles prematuros, aquelas crianças que têm uma doença, uma alteração da anatomia do coração. Então, a anatomia do coração ela é alterada. Então, essa criança é um cardiopata e ela vai ter que fazer algum tratamento. Agora, a criança que teve, por exemplo, teve hipertrofia e regrediu. Ela teve uma taquicardia porque tomou medicação. Ou ela teve uma hipertensão também, às vezes pela medicação, pela condição, ela não tem problema. Ou mesmo, muitas crianças ligaram o canal arterial e não tem mais nada, acabou, não tem mais nenhum problema, não tem maior propensão para ter outras coisas. Ah, mas meu filho, ela pode ter outras coisas independente dessas que a gente está falando, tá? Mas não tem nada, é bem tranquilo, Tá. tá? Bom, 3 perguntas aqui já foram, Olha, já tique, porque já antes de perguntar, você já muito rapidamente já respondeu, né? hum, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A maior parte dos prematuros cardíacos é diagnosticada ainda no pré-natal, pós-nascimento? A Stephanie está perguntando. olha, depende muito, tá bom? Hoje, cada vez mais está se fazendo o eco fetal. Então, o que às vezes acontece é que você tem, principalmente nas cardiopatias, que ela tem uma maior repercussão, se consegue fazer esse diagnóstico pré-natal, tá? Consegue num eco fetal, até no morfológico, às vezes a pessoa que faz o morfológico fala, olha, estou achando alguma coisa estranha. Ela consegue fazer esse diagnóstico. Infelizmente, às vezes não se consegue esse diagnóstico, tá bom? Muitas vezes não se consegue fazer o diagnóstico de uma cardiopatia. Felizmente, isso cada vez menos vem acontecendo. A maioria das cardiopatias tem o diagnóstico fetal. E aí vem a importância. Ah, porque a gente tem os dois lados, né? Primeiro que a mãe vai ficar angustiada. Essa angústia materna é muito ruim. Imagina você grávida sabendo que seu filho pode ter um problema no coração, grave ou menos grave, não importa, sabendo que ele tem um problema no coração. O que vai acontecer? Se ele for grave, é importante você saber a cardiopatia para poder cuidar melhor dele. Então, assim, por pior que seja, você sabe que a criança vai nascer, vai para UTI, vai para UTI, desculpa, vai para UTI e vai ter os cuidados necessários. Então, a criança não descompensa, ela fica bem. Então, você consegue dar medicação, você consegue tratar. Agora, às vezes, o que acontece? A criança não tem o diagnóstico, tá? Aí já começa assim, a criança nasceu, foi lá para o berçário, aí eles fazem, vê, começa a cair a saturação, ou faz o teste do coraçãozinho, fica todo mundo desesperado, não sabe o que acontece, tá? Aí a mãe entra em parafuso, os pais começam a ficar em desespero, às vezes ela vem para a UTI numa condição que não é tão boa, e aí pode aumentar a gravidade. Então a gente antecipa o problema. A vantagem é essa, de ter o diagnóstico e antecipar o problema. Às vezes é uma cardiopatia simples e não tem nada. É lógico que, e aí você vai ter várias mães que tiveram esse diagnóstico, que isso traz para a mãe uma angústia tremenda, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, o final da gestação, muitas das mães, e isso eu converso sempre com elas, procura curtir o final da sua gestação, procura curtir a sua gestação. Às vezes a tensão é tão grande que a mãe não consegue curtir a gestação, tá? Mas para a criança é muito melhor, sem sombra de dúvida. Pode ser um fator de parto prematuro ou não? O bebezinho Não apresentou, mas pode até o necessariamente. final e tudo bem. Tudo bem. Não Tá. necessariamente. A gente sempre fala que as cardiopatias, na sua grande maioria, é lógico que tudo tem a sua exceção, mas na sua grande maioria, o ideal, o ideal é chegar até o final, deixar a criança nascer a termo. Porque o que acontecia, o que a gente via muito antes, né? A gente via muitas vezes, fazia o diagnóstico de cardiopatia, aí, não, vamos fazer o parto. Não,
deixa até o final, porque aí, o que que acontece? É uma coisa, a criança não nasce pronta, mas para muitos órgãos, esse finalzinho da gestação e esse órgão é um órgão que quase não tem problema, chamado cérebro, sabe? Essas últimas semanas para ele, para a maturação cerebral, ela é muito importante. Então, muitas vezes, olha, vai até o final, vai 39 semanas, perfeito, entrou em trabalho de parto, não tem problema, faz o parto, não tem problema nenhum. Há alguns, e aí são alguns que realmente precisa, mas aí são as cardiopatias mais graves, o risco é muito alto, mas isso é uma pequena porcentagem. A grande maioria vai até o final e não tem parto prematuro, não. Eu não sei se é fácil explicar assim tão Fale. didaticamente, mas o que é uma cardiopatia? Tá. A cardiopatia é uma malformação que ela acontece quando o coração, lá na frente, lá no comecinho da gestação, o coração ele vai ser formado. Então ele começa formando, tem várias etapas na formação, até ele chegar ao coração que a gente tem hoje. Tem, todos nós temos, né? Bonitinho. Então, o que é uma cardiopatia? É alguma alteração que acontece em algum momento da formação do coração, tá? Então, ele vai desde o momento inicial, onde você não tem a formação de dois ventrículos, tá? Você tem a formação de um ventrículo, outro é pequeno, você não tem a formação de uma artéria, você tem a formação dos vasos de todo o coração, só que ao invés de rodar, não roda. Então, nas etapas de formação, é alguma alteração que aconteça nas etapas do coração, da Entendi. formação do coração. É algum buraquinho que tinha que ficar fechado e não ficou, ficou aberto, tá? Que é principalmente a comunicação interventricular. Tá? Então, isso são alterações na anatomia, na forma do coração, que ela é diferente. Então, isso é uma cardiopatia congênita, que ela acontece na hora que o coração está sendo formado, tá bom? Então, Entendi. enquanto ele está sendo formado, tem alteração ali que acontece. Por que isso acontece? Ainda não temos, ainda nós não temos a certeza A do que isso, resposta, a né? resposta. Essa resposta daqui a uns anos, tá? Imagino que muitas mães devem questionar isso, né? Por que Lógico. acontece? Nossa. E você sabe que mãe já nasce culpada, né? Mãe é igual a culpa, né? É. Então, eu sempre falo, a mãe não tem que ter culpa. A culpa não é de ninguém. Acontece. Infelizmente, acontece. Acontece. Tá? Tem uma pergunta muito boa aqui da Stephanie. Quais os Vale. critérios para levar a criança para uma cirurgia cardíaca? Tem um peso mínimo, condição respiratória, tempo de vida? Tá. Então, eu vou dividir isso daí para a gente ver. Por exemplo, se é um prematuro, se é uma criança prematura, dependendo da cardiopatia, que precise de correção, tá? Nem toda cardiopatia precisa de correção logo no nascimento. As mais tem um grupo, eu vou dizer mais graves, mas existe um grupo que precisa porque vai levar alguma alteração. Ou não vai sangue para o pulmão, ou não vai sangue para o corpo. Vamos para uma forma bem simples, tá? Ou não vai sangue para o pulmão, ou não vai sangue para o corpo de uma forma adequada. Ou o sangue que vai para o corpo é o que devia ir para o pulmão, e o que vai para o pulmão devia ir para o corpo, tá? Então, o que Um desequilíbrio de rota, né? exatamente, exatamente, tá bom? Então, o que que acontece? Nesses casos, essas crianças vão precisar ser operadas. No caso do prematuro, a gente precisa de um pouquinho mais às vezes a gente precisa de um peso mínimo, tá? Às vezes a gente fala, olha, vamos chegar nos 2 quilos, 2,5 kg para a gente conseguir fazer alguma coisa, tá? Vamos supor que a criança é de termo. A criança nasceu de termo, 39 semanas, bonitinha, com 2,5 kg, 2,6 kg. Beleza. Tem algum desses problemas? A gente vai corrigir, tá bom? Às vezes, a criança está indo bem, a gente fala, será que dá para a gente dar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho, engordar mais um pouquinho e tal? Mas sempre acompanhando. Olha, está acontecendo alguma coisa, saiu do eixo, vamos fazer. Tá? E nos lactentes que a gente fala, nas crianças maiores, né, depois do primeiro mês de vida, aí não tem peso mínimo,
tá bom? A gente Tá. espera o que essa cardiopatia está levando para a criança. Às vezes a criança não está ganhando peso, às vezes a criança, apesar da medicação, a criança não está desenvolvendo, ela tem 3, 4 meses. Nós vamos ter que operar, não tem jeito. Tá? Ou ela está muito roxinha, aí qualquer coisa ela fica muito roxa, tá? Então você vai operar, tá bom? A gente vai indicar a cirurgia. O Fernando está perguntando também se existe algum tipo de cirurgia cardíaca intrauterina. Eu acredito que sim, porque tem uma pessoa que me acompanhou e que ele fazia, que é o Dr. Moron, né? Né? Na verdade, não é, são procedimentos que se fazem, cirurgia, assim, corrigir todo o defeito, ainda não. Mas o que a gente tem? Tem alguns procedimentos que você faz intraútero, principalmente são procedimentos hemodinâmicos, tá bom? Então, o que se faz? O que é isso, né? É pelo cateterismo, tá bom? Então, vai lá. Então, tem uma pessoa que geralmente são os médicos especializados em fetos, né? Então, tem obstetras que são especializados, eles anestesiam o feto, e tem médicos que fazem esse tipo de intervenção. O que você faz? Então, eles chegam no coração da criança, tá? Vamos supor, geralmente, vou pegar lá, tem uma válvula, a válvula pulmonar dessa criança, tá? Então, tem, para isso, não é assim, tá ruim, vamos fazer. Não, você tem estudos mostrando qual é a melhor época para se fazer isso, o que tem que ser feito, e como tem que ser feito. Então, assim, tem uma estenose ou uma atresia pulmonar, tá bom? E isso está fazendo com que o ventrículo direito, que deveria ser normal, fique pequeno, fique menor. Isso vai ter uma consequência no futuro dessa criança. Então, o que é feito? Pelo cateterismo, por via cateterismo, eles abrem a válvula. Então, tem toda uma técnica, eles puncionam, é todo um cuidado. E isso faz com que a válvula abra e essa criança possa, no futuro, ter uma evolução melhor. Ou até precisa de uma comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo, que a gente chama de uma CIA restritiva. Então, às vezes, é preciso abrir intraútero. Então, é aberto. Esse mesmo procedimento que se fez do lado direito, às vezes precisa se fazer do lado esquerdo, e aí a gente tem alguns. Tem uma doença que é uma das cardiopatias mais graves, que é a chamada síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que alguns acreditam que ela comece pela falta de fluxo pela válvula aórtica. Então, muitas vezes, o que acontece? Aquele procedimento feito do lado direito é feito do lado esquerdo, para abrir a válvula e ver se esse coração desenvolve, e aí você evita para essa criança, você pode mudar a vida dela, ela mudar a forma que ela das cirurgias que ela tem que fazer no futuro, tá? Então, mas todos esses procedimentos, eles têm que seguir critérios, porque imagina fazer um procedimento intraútero. Nossa. Você tem riscos dessa criança vir a óbito fetal. Então, não é uma coisa simples, tá? Ainda mais se envolver dois, né? Três, aí que eu acho que a complicação é muito maior, né? Com Nossa. mais difícil ainda. E aí tem os outros procedimentos que se fazem. Então, hoje, você tem aqui no Brasil, você tem profissionais que fazem muito bem feito, com excelentes resultados. Tá? Então, tem alguns procedimentos que fizeram no São Luís, mas fizeram menos. No Hospital do Coração, a gente tem um grupo de medicina fetal que é feito com bons resultados. Tá? Então, isso estimula a fazer esse tipo de procedimento. Tá? A Tati Em tá. termos internos. Pode continuar. Pode falar. A Tati está perguntando aqui E se, por exemplo, quando tem um bebê, quando o bebê, o primeiro filho nasce com a cardiopatia, a incidência é grande de um segundo filho ter também? não, Próximo. ainda não. Aí ela é muito próxima do primeiro.
Agora, se forem dois bebês, se o primeiro e o segundo tiverem, aí o terceiro aumenta muito a incidência. Aumenta para aproximadamente 20% a incidência de ter Alto. cardiopatia. Aí é muito alto, mas do primeiro pro segundo é muito próximo. E a gente tem vários exemplos que tem muitas mães que falam, pô, mas meu primeiro filho não teve nada. Realmente é assim. Ou tem um filho e o outro filho não tem absolutamente nada. Ai, Interessante. Agora, assim, queria eu sei que você não é psicóloga, mas, assim, com essa avalanche de informações que a gente sei. recebe, né? Às vezes a gente nem Hum, se encaixa com aquele diagnóstico, né, que a gente ouviu ali naquela salinha que a gente come com as mães, né? Ah, minha filha é sim, cardiopata. Você fala, nossa, será que com o tempo vai ter isso aqui no hospital e eu vou receber esse diagnóstico também? É muito louco, é, né? Que conselhos, né, que vocês dariam para esses pais que recebem essa avalanche de informações no ambiente de UTI, né, que eu acho que é o mais delicado e sensível? é, Como lidar com isso, né? primeira coisa, eu acho que calma, calma. E assim, e não ter vergonha, medo de perguntar. Porque Uhum. quando você dá a informação, você dá a primeira informação para o pai de prematuro, seja lá o que for, a primeira informação, a pessoa não ouve. Você fala um monte de coisa, você desenha, a pessoa muitas vezes ela não consegue, e vocês sabem disso, ela não consegue processar isso. E aí fica com vergonha de perguntar, e pergunta para a mãe do outro, não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que nada, a única coisa que pode melhorar isso, melhorar essa angústia, melhorar muito essa angústia, é a informação, tá? É buscar a informação. Informação. Muitas vezes, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje é muito fácil você ter acesso à internet. Então você vê um monte de coisa e às vezes não sabe selecionar o que, que é uma coisa, o que, que é outra. Uhum. Né? A gente não sabe o que, que é uma coisa, você não sabe o que, que é outra. Fala, mas será que é isso? Será que é aquilo? Então, assim, eu conversa, fala. Ah, mas não me respondeu direito, eu não entendi. Pergunta de novo. Fala, desculpa, não entendi. Pergunta de Né? novo isso. Pergunta de novo. Porque nada como você ter informação. A tranquilidade só vem com a informação. Não adianta E a gente ninguém, querer. e ninguém pode tirar a informação de você. Não, É um não, direito. é um Você direito. tem que lutar pela informação. É Sim. um direito. Às vezes, é óbvio que ninguém. A gente às vezes está. Tem dia que você está cansado, o médico está cansado, trabalhou, tal, tal, tal. Fala, eu vou. Não tem problema. Fala, tá tudo bem hoje. Se achar que, olha, hoje não dá, tal, tá bom, ó. Mas, ó, eu tô com essa dúvida aqui. Te garanto que ninguém, em nenhum lugar, vai chegar e falar assim: não, não, não vou te dar informação, não, não. Ó, olha, É. vai te dar informação. E assim, e para nós é muito melhor perguntar para o médico do que você perguntar para alguém e ficar com a dúvida. Porque a É. dúvida ela vai gerar insegurança, a insegurança vai gerar uma intranquilidade e mais desconfiança. Você vai passar a não ter confiança naquilo que está acontecendo dentro do hospital, dentro do lugar que você está. Então, isso é Uhum. muito ruim. E o hospital, você ouve tanta coisa, É. sabe? Às vezes ouve tanta coisa, às vezes não está nem falando, não está nem comentando do que está acontecendo com o seu filho. Às vezes, em médico, infelizmente, a gente tem uma mania de contar casos, né? Para uma outra, falei, você já teve um caso assim ou não, tal. E às vezes você está entrando, é uma coisa, você ouve alguma coisa e fala, mamãe, meu filho teve isso. Será que estão falando do meu filho? No Então, elevador, né, lá para ir para o segundo andar, né? Eu escutava muito ali os médicos. Eu ficava, ai, Jesus será amado. que é meu? Será que é o meu? Será? Não, mas espera aí, isso aí parece o da vizinha. Será que é que. Então, eu acho que isso é a mesma coisa quando a porta está fechada, né? A sala está fechada. A sala fechada, às vezes a sala está fechada porque sim. Fechou porque eu já cheguei a fechar a sala porque ia tirar um dreno, não é nada, né? Não ia tirar, eu vou tirar um dreno, fecha a sala. E aí todo mundo fica alucinado. Nossa.
Nossa, meu filho, é isso, é É o aquilo. meu, já bate o desespero, já sofre por Já antecipação. só quando chega lá, fala: o que que é? O que que aconteceu? Não, não aconteceu nada, só estava fazendo um exame, eu estava fazendo alguma Colhendo um coisa, sangue, qualquer qualquer coisa. coisa. Então, É. isso é muito ruim. Eu acho que esse ambiente Então, do hospital é muito ruim. primeiro buscar informação. Que mais, assim, né, de conselhos você daria pela tua vivência, né, tanto tempo na área? É, eu acho que informação sempre, tá? E segundo, confiar. Se você faz uma escolha, e aí eu sei que é muito difícil, tá? É muito difícil porque vocês, quando vão, dificilmente você conhece as pessoas que estão trabalhando na UTI. É. Você não conhece aquela pessoa que está É. ali. Hum. Você não sabe se você pode confiar. Então, você vai confiar numa pessoa que você não conhece. Você tem que aprender a confiar. Confiar. Então, isso é difícil. Né? Eu acho que a gente tem que praticar isso. E um terceiro é paciência. Eu acho que esse É, esse é o mais difícil, eu acho. é o mais Nossa. difícil. E eu acho que todo mundo que tem filho em uma unidade de terapia intensiva, principalmente prematuro, porque para prematuro você tem que ter muita paciência. Você não Quando ele é sabe no... quando vai sair, né? Você não tem Não, assim, né? né? Não dá pra saber. Vai lá, nasceu com 27 semanas. Tá bom. E aí? Olha, e aí eu não sei, porque quando você vai chegar lá no pezinho dele, você não sabe quando vai Na chegar. minha cabeça, como nascia um bebê de 36 e 37 e ia embora, né? Eu não Hum, levava em consideração o peso, assim. Eu achava que era rápido, que ia ser rápido, hum, né? Eu falava, acho não. que com 36 eu fazia as contas, né? 27, 28, 29. Assim, uma conta muito ridícula, mas eu tinha vergonha de. Vergonha não, eu evitava perguntar, porque eu tinha medo do que eu ia ouvir. Isso eu tinha É, vergonha de perguntar, o resto eu perguntava tudo. Mas eu tinha medo de falar, meu Deus, assim, ela vai falar 4 meses, né? E foi quase isso mesmo, né? Quase 4 meses. exatamente, exatamente. É Então, eu muito acho que complicado. paciência, a gente começa a ter paciência. Eu estava vendo É. aqui alguém, acho que foi a Mari que falou otimismo. Eu acho que, sem dúvida, otimismo e fé, né? Como diria. Você tem que ter paciência e vamos embora, sabe? Confiar, ter paciência e informação. Eu acho que, principalmente, informação e paciência. Tá? As duas coisas vão devagarzinho, vão devagarzinho. É óbvio que vai chegar num ponto que todo mundo, desculpe a palavra, fica de saco cheio. Ah, Tá? fica. Desculpa, Nossa. desculpe a É, mas palavra, fica mas mesmo. é isso. A pessoa fica. Mas tem que ir lá, vamos lá. Mais um dia, vou lá. E outra coisa, um dia por vez. Viver um dia. Um leão por vez. Exatamente. Falava muito isso lá, matar um leão por vez. Não adianta você pegar e falar assim: ah, não, eu vou daqui fazer as previsões. Não. Como é que foi o dia de hoje? O dia de hoje foi bom. Então amanhã vamos esperar que o dia seja como o de hoje. Se for melhor, bom. Se não for tão bom, devagarzinho. Mas eu acho que devagarzinho a gente vai fazendo isso e paciência. Tem uma pergunta aqui, eu não Fale. faço a mínima ideia. Existem casos de transplante cardíaco em bebês? Nossa. Existe indicação de transplante cardíaco em bebê, tá? Principalmente em crianças com hipoplasia de coração esquerdo. Em algumas crianças podem ter. O grande problema do transplante cardíaco em crianças pequenas, recém-nascido, ou mesmo lactentes jovens, aí eu estou falando com 1, 2, 3 anos, 2, 3 meses, desculpa, é ter doador. É você ter um doador, tá? Então você precisa para uma criança, vamos supor, um recém-nascido, você que tenha 3 quilos, você vai no máximo, você vai ter uma criança de 4, 5 quilos que vai poder doar o coração. E aí nós estamos falando de uma morte encefálica. Morte encefálica em criança não é uma coisa normal, né? Assim, é mais difícil você ter nessa faixa etária, tá bom? Uhum. Aí
nós temos, aí você vai falar, bom, e os anencéfalos? O anencéfalo no Brasil não é doador, tá? Ah, Isso é não é toda uma, doador. tem toda uma legislação, é uma coisa complicadíssima isso daí. Em outros Então, é, países, sim? Não, também. alguns são, outros não. Então, você tem, o único lugar que se fazia, existe ainda, né, um centro, é na Califórnia, é Loma Linda, que eles têm um número grande de recém-nascidos com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que eles conseguiam fazer transplante em recém-nascido. Mas Uhum. mesmo aqui no Brasil, no INCOR, se teve se eu não me engano, em recém-nascido teve um, eu acho que não teve outro, e lactente jovem, poucos, porque é tudo dependendo do peso, do tamanho. Uma criança de 10 quilos já é um pouquinho mais fácil, porque ela pode um doador até 30. Então, lembrar que, assim, o transplante você precisa que alguém tenha morte encefálica. Então, uma morte encefálica numa criança não é tão fácil assim. Entendi. Ainda tem uma pergunta aqui do canal aberto. Pode falar. É mais comum nos prematuros extremos? Ou isso não é uma regra? Ok, o É, a transplante, incidência do canal, não, a incidência do canal aberto, ela é comum nos prematuros extremos ou não tem uma sim, regra sim, assim? sim. Geralmente, todo mundo nasce com o canal aberto, tá? Todo mundo nasce com o canal aberto. A exceção são aqueles. Não sei se vocês já viram, às vezes, o obstetra fala: olha, evita tomar suco de uva, passar creme com. Porque eles são chimarrão para o pessoal do sul e tal, porque eles podem ou tomar aspirina, tomar alguns anti-inflamatórios que fecham o canal. Tirando esses, todo mundo nasce com o canal aberto. Todo mundo, tá? Esse canal ele vai fechar nas primeiras horas de vida se você não tiver uma condição Entendi. que faça que ele mantenha. Ou com medicação, que é o que a gente usa para alguns cardiopatas, ou hipertensão pulmonar ou outras coisas, tá bom? E os menorzinhos, os extremos, eles têm mais pressão pulmonar alta. A pressão dentro do pulmão é alta. Então, o canal, ele ajuda a aliviar essa pressão mais alta, tá bom? Do Entendi. coração, tá? Eu tinha algumas fotos até para ilustrar isso daí, mas aí fica para uma outra vez, se a gente conseguir fazer outra coisa, Tá eu bom. compartilho e aí eu mostro para Quem vocês. sabe a gente não faz pelo Zoom, né? Que É são outras isso. formas de Aí fazer eu mais consigo fáceis, né? mostrar. Aí eu consigo mostrar Legal. sem problema. Doutora Solange, nós temos aqui, deixa eu ver, 13 minutos, meninas, é isso? Para acabar? Porque quando dá uma hora, né, cai a Nossa, tô transmissão. falando muito, hein? 13 minutos, não passa muito rápido, é muita coisa para perguntar. Agora, eu queria só fazer um comentário antes de fazer a penúltima Sim. pergunta, pelo menos da minha parte. É o seguinte: tem alguém que está aqui assistindo, que está passando lá, nesse momento, pela UTI NEL, provavelmente do São Luís? Se tiver, se identifiquem, que para a gente é importante, como está tendo uma divulgação interna lá no banco de leite e tal, é legal saber, né? Se tem alguém, então, aqui que está participando, que está nesse momento, infelizmente, passando pela UTI NEL, é só se manifestar dizendo eu, para a gente saber se tem alguém aqui, tá bom? Doutora Solange, seguinte, agora puxando um pouquinho, a única pergunta assim, que eu vou puxar um pouquinho para mim aqui, é o seguinte, embora esteja tudo sob controle, um dos exames da minha filha, quase já na pré-alta, e se não me engano, já depois da alta, ela mostrou que tinha uma válvula, a válvula aórtica bicúspide, Bicúspide. bicúspide, que é uma Isso. doença, até anotei aqui, é uma doença congênita, minha filha apresentou o T, mas depois, quando repetiu o exame, não se identificou mais esse problema, depois a gente fez, né, o eco lá, o coração dela cresceu, foi crescendo tudo, ela, e aí eu escrevi aqui, que é quando a válvula aórtica apresenta 2 folhetinhos, né, ao invés Isso. de 3, como deveria ser. Qual a função dessa válvula aórtica e quais os impactos disso mais para frente e tal? Aí eu busquei na internet e a situação é relativamente comum, está presente em cerca de 1 a 2% da população. Isso. Resumidamente, o que seria isso? Porque na minha Isso é o cabeça até hoje é seguinte. meio confuso. É o seguinte. A válvula é como se fosse uma porta. Ela é uma porta que ela abre e fecha e faz com que faz com que o sangue passe do ventrículo esquerdo
para a aorta, que é o maior vaso do nosso corpo, a maior artéria do nosso corpo, tá? Então, ela abre e fecha. Então, o que que acontece? Essa válvula, ela tem 3 folhetinhos, tá? Essa era uma das coisas que tinha ali na... Depois eu vou te mandar a foto, você vai entender. Me manda, Eu por achei favor. uma foto bonitinha. Então, assim, ela abre, então ela tem 3 folhetinhos. É como se fosse 3 abinhas, assim, né? Então, tem uma aqui, outra aqui, tá? E o que que acontece? Essa válvula, ao invés de abrir com os 3, ela abre com os 2. Só que ela abre normalmente, essa porta abre e fecha sem problema. O que pode acontecer? Então, lá no futuro, lá quando for mais velho, essa válvula pode ficar estenótica, que a gente chama. O que que é estenose? A válvula vai fechar bem, mas na hora de abrir, a porta não abre por inteiro. Ela fica meio aberta. E isso vai levar com. Isso tem algumas alterações que acontecem no coração, porque dependendo do quanto de estenose tem, essa válvula pode levar a consequências. É como se eu estivesse fazendo com que esse coração tivesse que fazer muita força para passar por aquela porta. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se eu conseguir mostrar aqui, a gente já vê. E já Tá? queria emendar uma pergunta, já que tem a ver com isso. Qual a importância do acompanhamento depois da alta? Porque às vezes as pessoas acham, eu tô de alta, vou para casa, né? Mas tem os especialistas que o bebê prematuro principalmente tem que acompanhar. Então eu queria também saber qual a importância desse acompanhamento pós-alta. É muito importante, até porque ele sai de uma condição controlada e ele vai para casa. Nada com casa, tá? Casa é bom, não sou contra. Só que aí, o que que acontece? A criança, quando ela vai para casa, tá? Ela vai ter uma condição completamente diferente. Então, a gente precisa saber, naquela condição dela, o que está acontecendo? Como é que ela está? Se ela está ganhando peso, se ela está mamando, se aquilo tem alguma repercussão, se aquilo vai ter, se ela está tendo alguma alteração que ela não tinha no hospital, tá? Então, tudo isso acontece. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Tá conseguindo ver aqui? Só deixa mais retinho, assim. Isso. Olha, tá vendo esses números em A, B, C, essas letras aí? Sim. Isso aí são as cúspides, tá vendo? 1, 2, 3 da válvula aórtica. Tá bom? Espera aí que agora vocês vão ver melhor. Aqui, ó, é uma Agora sim, válvula perfeito. fechada. Levanta um pouquinho. Ó, Isso mesmo. aqui, a minha direita é uma válvula fechada e a esquerda é essa válvula aberta. Você tá vendo que tem 3 aqui? Tô vendo. Peraí, só, ó. 1, 2, 2, 3. Tá bom? Então agora, ó. Agora aqui, tá vendo que só tem 2? Ó, Entendi. tem 1, 2. 2. Tá? Sim, super claro. Ou às vezes são 3, só que um deles não abre direito, não abre. Então fica só 2 abrindo. Mas ela funciona normalmente. Sim. Aí fica mais fácil. Bom. Assim fica mais fácil, né? Agora ficou bem mais fácil de entender. Fica mais fácil. Deixa eu ver mais algum comentário aqui. A Flávia é muito importante, né? Acompanhamento pós-alta. O que eu queria te perguntar também é se existem milagres na UTI neonatal. Eu acho que existe. Eu acho que existe e todo mundo sabe de algum, vai? Sabe? Alguns chamam de milagre, alguns chamam de trabalho. Eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que existe. Tá? Eu não sei se vocês... Eu acho que é milagre e bom trabalho. Tá? Eu não sei se vocês lembram da... Poxa vida. Oh, meu Deus do céu. Tô lembrando da mãe. Tô lembrando... Agora esqueci o nome. Mas o desfecho foi negativo ou foi positivo? Não, foi positivo. Então não é a pessoa que eu pensei. Tá. Não. Foi trigemelar. Eram 3 criancinhas. A menorzinha, tá? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. E agora ia, mas não vai. Eram Laís. Laís, a trivegana, sim. Exatamente, a Laís. A menorzinha nasceu com 470 gramas. A Helena.
A Helena tinha uma cardiopatia grave, tá? Ela teve uma cardiopatia grave e nós levamos a gente conseguiu levar essa menina até 2 quilos. Ela nasceu com 470. Ela operou o coração e foi para casa. Bonitinha. Então, existe, tá? Existe. Eu acho que todo dia a gente tem exemplos, tá? Assim, o milagre, às vezes, não é o milagre da criança, é aquela história, a criança tá lá, não tá bem, de repente aparece um médico e vai lá ver a criança, o médico que não ia estar lá naquele dia, naquela hora, vai lá, por exemplo, vou pegar o nome de pessoas lá, a Shang chega foi lá, esqueceu o negócio lá, ou a Shang ou a Miriam, que conhece a criança, chega, passa lá para dar uma olhada e fala, oh, peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, não, aqui. E tem aquele insight de fazer alguma coisa. Vamos entubar agora, vamos entubar agora. Mas né? por quê? Aquela Não coisa... sei, vamos. Sabe, então, tem vários meios. E eu acho que existe não só na UTI neonatal, mas na UTI pediátrica, na UTI adulto, em todos os lugares. Sabe? E vocês Olha, que vivem lá sabem disso. o nosso tempo está encerrando. É ruim, né, ter essa limitação de Não, uma tem hora problema. só. Mas acho que tem falta 4 minutos aqui. Gente, muitos comentários aqui. A doutora Mari, pessoa certa, na hora certa. Lindos milagres associado com uma equipe bacana. A Suzy está falando. Existem milagres, né, Aline? Sempre. E eu queria, antes da gente falar tchau mesmo, dizer que a nossa próxima live vai ser sobre prematuridade lidando com a ansiedade dos pais, com a psicóloga Cristiane Reis, né? Ela é psicóloga clínica, educacional e também da orientação familiar, junto com a Flávia, que sim, também o João é um milagre, porque o João nasceu muito extremo, né? 640 gramas, 27 semanas. Vai ser no dia 23 agora, às 20 horas, aqui nesse canal mesmo, tá? A Flávia vai conduzir. Então, um recadinho dado da próxima live. O que mais que eu tenho para falar? Eu queria também dedicar essa live de hoje, eu deveria ter falado no começo, mas eu fiquei um pouco nervosa, ao Antônio, né, filho da Paula e do Marco, que nasceu no mesmo dia da Sabrina, me marca muito, porque nasceu no mesmo dia da minha filha, dos meus filhos, né? E infelizmente ele faleceu, mas foi para mim foi uma figura assim, pelo menos da minha época, de muita garra, força, né? Demais. De uma luta muito justa e dos pais também que suaram sangue, suaram lágrimas e foram até o final. Então eu queria dedicar em memória do Antônio, não sei o sobrenome, enfim, não sei o sobrenome, mas Antônio, né? Fica aí esse registro. Eu também esqueci. Se tivesse, eu tenho aqui, mas eu também nem sei. Não, foi improvisado mesmo. E eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Eu queria agradecer muito a doutora Solange. Nossa, não tenho palavras para agradecer. Estou muito feliz mesmo. Eu que agradeço. E agradeço as palavras aqui, que eu estou lendo algumas coisas. Muito obrigada a todos. Muito bom. Quer encerrar, doutora, com mais algum pensamento, alguma dica aí, alguma mensagem final para a gente? Olha, a única coisa que eu acho que a gente tem que ter, acho que a gente acaba com confiança, fé e paciência. Sabe? Eu tenho um mantra também, que é foco, força e fé. Esse é o meu mantra que eu levei. Foco, força e fé. Sabe? Muito tranquilo. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, meninas, aí pela força, pela divulgação. Obrigada, Hospital São Luís, a ONG Prematuridade.com do Rio Grande do Sul, que está apoiando a gente também. Né? Obrigada, Martina, por divulgar do Banco de Leite, Regina, todo mundo lá. Eu tenho muita saudade, por incrível que pareça, eu morro de saudade das meninas, das enfermeiras, das médicas. É estranho, né? Mas eu tenho muita saudade daquele lugar. Isso das pessoas, as pessoas estão ali. Né? Isso é importante. E é legal saber disso. Né? Tem saudade, as pessoas têm saudade da gente. Isso é bom. Tá bom? Muito bom. E parabéns vocês pelo trabalho. Eu acho que isso é importante. Dar apoio para quem precisa. Muita gente não tem chão. Perde o chão e elas precisam de alguma coisa. Ver que não é tudo tão ruim quanto parece no começo. Mães, às vezes, que estão sozinhas, né? Não tem, né, o marido por perto. É muito difícil. Né? É muito difícil. Tá então, bom? Tá bom, e parabéns gente, a vocês. Obrigada e a gente vai se ver nas próximas lives, tá bom? Vai ficar gravado aqui para quem perdeu, tá bom, gente? Beijos. Tchau.
Tchau.